Muito bom dia a todos vocês, mais um dia para a gente exercitar, né, nosso trabalho espiritual, para estarmos ligados em Deus, orai e vigiai. Agradeço por estarem aqui no canal Benzimento Gratuito. Eu sou Maria Estrela e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante importante pelo que estamos passando nesse período aqui, um assunto chamado Natal, certo? E depois de eu comentar essas questões sobre o Natal, eu vou entrar nos pedidos que foram feitos, né, que vieram de diversas fontes aí, e os trabalhos foram realizados ontem, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre a questão do Natal. Acho que é uma curiosidade para muita gente, para outras elas acreditam que realmente o Natal ele é a representação do nascimento de nosso Cristo Jesus, né? Quem foi enviado ao planeta aqui para servir de modelo de comportamento, derramar os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade em toda a humanidade, então em toda a carne. Então vamos lá falar sobre o Natal. Pessoal, Natal definitivamente não representa o nascimento de Cristo. Por quê? Nosso calendário gregoriano ele está atrasado em 3 anos, 6 meses e 7 dias, né? Então hoje, pessoal, hoje é dia 26 de julho de 2027, na realidade. Então não representa o nascimento de Jesus, tá? Vamos falar um pouquinho sobre quando Jesus, né, desencarnou e não deixou o corpo, né? Muito mais Jesus nos disse, nos provou, quando ele não deixou o corpo, do que a representação dele na manjedoura. De quando ele nasceu, aliás, nasceu da mãe Maria, sem que ela tivesse tido qualquer relação sexual, né, com José, veio do Espírito Santo. Foi dito a ela que ela teria esse espírito em seu ventre. Quer dizer, é muito forte, né? Então, Natal é uma simples data comercial, comemorativa, não tem relação alguma com Jesus, com o nascimento de Jesus. Mas vamos então, né, à questão de como existiu, como chegou esse conceito de Papai Noel, né, que veio aí a arredondar, né, essa história de Natal. Bom, São Nicolau, alguém já ouviu falar em São Nicolau? São Nicolau era um aldeão que vivia pelaquela região ali da Ásia Menor, né? Quando ele nasceu ali naquela região, hoje ali é Turquia. E ele era um médium bastante avançado, porque ele praticava, era conhecido em todas as regiões ali, aldeias e tudo, muito conhecido pela sua bondade, muito conhecido por estar sempre apoiando seus irmãos, principalmente as crianças. Então ele benzia, ele fazia trabalhos de cura, ele fazia aquela parte da mediunidade que serve para nos advertir, ilustrar e consolar as pessoas, certo? Então ele tinha todo esse trabalho bastante divino, né, por praticar tanto o bem, e ele era muito reconhecido nessas regiões, né? Porém, por chamar essa atenção, né, e já naquela época já se notava, né, que os religiosos não podiam ser contrariados, não podia ter ninguém fora, né, desses conluios que estivesse praticando alguma coisa boa, que estivesse se destacando, né? Então, Nicolau, ele foi assassinado. Nunca foi bispo, né? Nicolau, esse ser humano simples, né, um aldeão que fazia tantas coisas divinas, ele foi assassinado. Bom, não tinha internet naquela época, obviamente, né? Mas a repercussão foi rápida por todas aquelas cidadezinhas, né, regiões ali, e outros locais também, onde já se ouvia falar muito de Nicolau, né? Então, o que aconteceu? Esses mesmos que o assassinaram tornaram um santo, santificado, né, pela igreja, né? Essa santificação,
né, que possivelmente por essa vida santa, ele com certeza teve muitas bênçãos da justiça divina como espírito, recebeu aí maravilhas também, mas foi canonizado por esses mesmos que o assassinaram, né, porque ficou tão feia a situação que tiveram que fazer isso, né. Então ele se tornou São Nicolau, certo? Então vejam só, né, da onde as coisas partem, como as histórias, na verdade, no íntimo delas são bem diferentes do que a gente imagina. E lá pra frente ele não tinha nada de roupagem vermelha, era um aldeão, usava aquelas roupas que pareciam mais sacos de batata, aquela coisa toda. Depois, aí perto já na Segunda Guerra Mundial, né, ali houve a alteração da roupa para vermelho, também com um apelo bastante comercial, né. Então, pessoal, isso é sobre o Natal, tá certo? Esse é o Natal que nós comemoramos, né, como o nascimento de Cristo, e nada tem a ver. Se a gente fosse falar de Natal, né, muito mais um cenário de Natal seria dedicarmos essa homenagem a João Batista, o maior homem encarnado sobre a Terra. João Batista teve uma missão divina, né, de dar o primeiro batismo de dons, foi João Batista, que era primo de Jesus, e depois Jesus fez novamente, né. Então nós estamos falando de dons espirituais. E já linkando esse assunto, né, sobre a questão dos dons do Espírito Santo, nós médiuns, né, seja qual for o tipo de mediunidade que temos, né, que foi nos dada por Deus de forma gratuita, os mais comuns, vidência, benzimento, poder de cura, sonhos, né, mensagens, mas são infinitas as possibilidades de mediunidade, certo? Todos somos médios. A diferença é que uns exercitam a mediunidade, trabalham com ela e vão desenvolvendo, né? Outros também têm a mediunidade, mas não desenvolvem, e aí começa a acarretar uma série de problemas espirituais que desencadeiam problemas materiais também. Não estou falando só da ordem de dinheiro, não. Estou falando do corpo, né? Doenças do corpo, doenças da mente. Porque a doença, ela antes de estar no corpo, ela sempre está no espírito, certo? Então preste atenção nisso. Então quando falamos de dons, nós médiums, seja de qual mediunidade for, nós jamais podemos interpretar ou traduzir o que vemos, o que ouvimos, o que sentimos, o que sonhamos. Nós não temos essa competência. Nós também desconhecemos tempo, né? Não temos como precisar tempo, certo? Mas, além disso, também não podemos interpretar, porque na interpretação aí entra a nossa relatividade e nós podemos passar mensagens aí erradas, equivocadas, o que prejudica muito aquele que está pedindo um apoio, né? Uma ilustração, né? Uma conversa, uma mensagem que possa ilustrar, consolar. Então não façamos a interpretação, pessoal. Temos que ser verdadeiros, né, na forma do recebimento da mensagem, da vidência, da audição, do sonho, bem realistas, né? Não nos cabe interpretar, certo? Porque tudo é na razão direta da justiça divina, né? Então vamos falar, vamos ouvir, vamos ter nossos sonhos, e quando tivermos que relatar isso ao nosso próximo, que seja sobre o que foi mostrado, né? Nem a mais nem a menos. Inclusive, todos os dias, apesar de eu não ter evidência agora, isso já desde criança, né? Já benzia também há muito tempo. Teve uma época que eu tirava carta, e aí eu vi que eu não precisava da carta, porque eu via as coisas de uma forma muito transparente. Então, assim, desde então, né, eu sempre vou pedindo a Deus, principalmente nesses tempos, né, onde as influências estão
realmente soltas, né, as negativas. Então, em primeiro lugar, eu peço fortalecimento, proteção, para que eu possa ver da melhor maneira possível, para que eu possa ser uma médium completa, né, no sentido, primeiro da humildade, né, de ter o entendimento perfeito de que nós somos instrumentos, não somos nós que fazemos nada. O mundo espiritual está repleto de trabalhadores que se disponibilizam, né, perenamente ao trabalho espiritual, que quando a justiça divina diz sim, estão todos apostos para apoiar uns aos outros. Então é por isso que é importante que cada um de nós aqui encarnados, né, possamos trabalhar, engrossar esse caldo de trabalhadores aí que estão à nossa disposição. Então, nós pedimos, nós recebemos, então nos coloquemos à disposição do mundo espiritual, certo? Para que a gente possa sempre estar trabalhando, né? Durante o nosso dia, durante o nosso sono, que tenhamos oportunidade desse trabalho. Então fica aqui, né, esse recado importante, né, sobre o que se vê nas mediunidades, o que se escuta, o que se fala. Que Deus nos proteja sempre, a mensageria nos proteja e nos forme sempre para sermos médiuns melhores e mais realistas daquilo que estamos podendo ter da parte da justiça divina, tá bom? Agora vamos começar aqui aos casos. Os trabalhos foram realizados ontem, certo? Alguns até eu tive a preocupação de marcar horário, tudo. Vamos para a nossa primeira irmã que foi pedido, o nome dela eu vou ter que falar, tá, gente, a partir de agora. Não vou colocar sobrenome, depois eu coloco lá as iniciais, mas eu preciso falar o nome. Carolina Helena. Me chegou esse caso por meio de uma conhecida minha, de que a Carolina entrou em surto. Entrou num surto muito grande, psicológico. Só que ela tem 2 filhos pequenos, né? Então quando já chega um caso assim, onde a gente vê a situação do tutor, que a mãe é tutor, pai, tudo, né? Ou outros parentes são tutores, e que tem crianças envolvidas, a gente já dá uma quebrada no nosso coração, né? Já dá aquela sensação de Senhor, né? A gente já entra nesse pedido, lembrando que, independente de como pedirmos a Deus, que façamos da forma correta, que é sempre respeitar os desígnios divinos, a justiça divina. Não podemos pedir de acordo com o que queremos, temos que pedir de acordo com o que será merecido, né? Pensamos que, para os nossos irmãos, que tudo que for merecido, que possamos atuar, né? De que forma, Deus, eu posso atuar? Estou aqui à sua disposição, Senhor, para o trabalho espiritual, mas me alimente de visão, de iluminação, de como eu posso atuar, de como eu posso estar nesse trabalho, como meus irmãos que estão à nossa volta, de como os nossos irmãos trabalhadores que estão à nossa volta possam atuar, que todos possamos receber, né, esse esclarecimento. Então, ao pedir, vamos pedir o melhor para cada espírito, não o que a gente deseja, embora é uma mãe, é um pai, é uma avó, é um avô, é um irmão, são os amigos da carne, né, os queridos amigos da carne, né, a gente tem essa mentalidade de realmente pedir para que aquele irmão não se afaste de nós. Mas nem sempre isso é possível, porque o que vale é o desejo divino, né? É o programa encarnacionista de cada um, é o desafio que cada um tem que passar, tá bom? Então, nesse caso aqui, desse espírito, né? Da Carolina Helena, foi visto que ela realmente tinha ali 3 companhias espirituais que se apresentaram como mulheres e estavam no mesmo estado que ela. Transmitiram a ela esse estado de surto, esse estado de depressão profunda, de dúvida, de pânico até, né? Estavam transmitindo a ela essa mesma energia. Estavam próximas ali, muito próximas, tá? Colaborando para que esse fenômeno nela pudesse se dar do jeito que deu.
E aí eu sempre vou falar aquela questão da proteção espiritual, né? Você não consegue proteção espiritual sem ajudar o próximo, sem trabalhar espiritualmente. E não é porque você faz tudo isso, porque você, eu então estou fazendo isso para ter isso ou aquilo. Não. É naturalmente nos proporcionado, a gente não precisa nem pedir, né? Obviamente a gente pede proteção, a gente pede que a nossa mente se amplie no nosso trabalho espiritual, nosso coração, nosso amor. Isso sim, mas já fica uma coisa natural daquilo que a gente está fazendo. Então é importante a gente merecer, a gente produzir, né? Então não podemos ficar abertos desse jeito, sem orações, as orações nas casas, né? Eu vejo ambientes completamente frios, sem orações, onde os trabalhadores não conseguem nem entrar, né? Devido ao tanto de espírito que está ali em sofrimento, que está ali numa fase infeliz de sua existência, né? Então a gente tem que orar para esses espíritos também. Então nesse caso aqui, essas 3 irmãs foram levadas, mas foram levadas com muito carinho, um direcionamento divino, amoroso, para que essas irmãs pudessem ter as instruções necessárias para seguir sua existência, né? Houve toda aquela aura de amor para esses espíritos, para se reencontrarem, tiveram esse merecimento, né? Isso foi feito ontem, então imagino que a minha irmã Carolina, ela já esteja no mínimo se sentindo melhor e não entendendo as reações que teve, né? Em alguns momentos nem se recorda. Então esse trabalho foi novamente divino, né? Todo trabalho é divino, porque não tendo Deus, autorização divina, nada acontece, tá bom? Então vamos já partir deste fato, certo? O que mais foi dito? Tá. Ela vai precisar de um tratamento psicológico, pelo menos durante uns 3 meses na carne. Então ela vai precisar de ajuda de médico terreno para essa parte psicológica dela, tá? Porque afetou a parte material. Então, durante uns 3 meses, pelo menos, ela vai precisar de acompanhamento psicológico. E já começar a trabalhar espiritualmente, que é um espírito com um tamanho muito grande. Não deveria estar assim, né? Não deveria estar parado. Tinha que estar se movimentando no trabalho espiritual, porque tem aí, tem muita habilidade espiritual, né? Tem dons do Espírito Santo aí a serem desenvolvidos, né? Tem uma ferramenta de trabalho, essa nossa irmã, muito grande. Então fica por aqui essa situação. Vamos para, esse caso é o 34, vamos agora para o caso 35, que me chegou também de uma conhecida. O nome dessa irmã eu vou falar todo, porque trata-se de um desencarne, né? É a Milene Bagalho Estevão, que coincidentemente também ontem noticiou bastante, né, nas mídias, porque no exercício de sua profissão, né, como policial civil, ela foi assassinada, né? Foi um confronto, né? Segundo as notícias estão dizendo, foi um confronto de que quem atirou nela se equivocou, achou que ela e o parceiro fossem criminosos, na verdade eram policiais, no caso o parceiro sobreviveu, mas o fato é que houveram 3 desencarnes aí, tá? O que acontece, né? Quando eu estava pensando na Milene, ela já foi trazida para o nosso polo. Quando eu falo nosso polo, gente, não é esse espaço pequeno aqui que eu criei, tá? Mas esse espaço do lado espiritual está cada vez mais se transformando num foco de luz, né? Num foco de trabalho onde a gente pega todas essas energias, elas condensam aqui nesse local do plano espiritual, que é completamente diferente do que essas paredes aqui, não tem formato, não tem nada, é natureza, e depois são relançadas, né, ao universo, né, para esse direcionamento divino de todas essas energias, né. Então essa nossa irmã, ela chegou nesse nosso local, né, ela foi trazida, chegou, porque ela chegou muito preocupada com a filha, né? E ela até pediu para eu escrever para ela uma carta que fosse direcionada à filha, e daqui a pouco eu vou relatar essa carta aqui,
Minha letra já não é boa naturalmente, então numa psicografia ela fica ainda mais rápida, né? Porque meio que você perde um pouco o domínio, porque você está ouvindo e você tem que ao mesmo tempo estar ali transcrevendo, certo? Mas a grande preocupação dessa nossa irmã é de mandar uma mensagem para a filha, né? E ela está muito bem, ela foi recolhida, tá? Já está para trabalho, um espírito que teve consciência, sim, do desencarne, porque o que acontece? Foi muito rápido. Ela nem sofreu, não sofreu nada. Ela passou de um plano para o outro, de uma forma bastante tranquila, né? Isso é merecimento. Foi uma policial bastante competente, né, em sua vida, bastante preocupada em exercer o melhor que ela pudesse na profissão dela. Quer dizer, é lamentável, né, que percamos policiais em serviço, né? Mas já estava tudo programado, né, na existência dela para que isso acontecesse, tá bom? Então, não vamos nunca julgar a Deus. Ah, mas era nova, 39 anos. Gente, não existe isso, né? Nós não sabemos o dia que nós vamos passar para o outro lado. É um revezamento. Hoje nós estamos aqui na carne, amanhã estaremos do outro lado, e aqueles que estão do outro lado, do lado espiritual, estarão na carne. É um revezamento, não para. Eu acho muita graça aquelas pessoas que falam assim, eu já na próxima já não reencarno mais, né? Aí eu fico olhando, eu acho muita graça, né, uma situação dessa, porque pensem que nós temos um caminho divino a trilhar e que voltaremos a Deus em Deus quando tivermos a perfeição na inteligência, a perfeição na justiça e a perfeição no amor. Se alguém acha que já chegou a esse nível, então eu peço que faça uma divina autoavaliação, porque não existe isso, pessoal, né? O reencarne, né, é um banco para nós, é uma escola, é onde podemos exercitar a cada dia todo o nosso conhecimento espiritual, nossa prática espiritual, né? Nosso orar e vigiar, é onde podemos nos desenvolver, onde podemos estar alterando situações, comportamentos que no passado nós fomos infelizes, né? Tem a reparação, a retratação, nascem na mesma família espíritos opostos, para justamente esse amor florescer, para que exista o perdão, né? Para que possa existir aí esse equilíbrio espiritual entre os filhos de Deus. Então a encarnação é o lugar onde a gente tem esse grandioso experimento e temos que tornar a vida leve, bonita, feliz, alegre, porque temos que ser muito, muito gratos a Deus por essa oportunidade. E que possamos passar a nossa vida, né, com essa ligação profunda em Deus, se colocando à disposição do trabalho espiritual, se colocando a ser um bom irmão do seu irmão. É isso, é o comportamento, não é religião, gente. Nunca foi religião. Não está em lugar nenhum escrito que precisamos ter religião. Precisamos sim ter comportamento. Tá aí os 10 mandamentos, né? Embora a gente veja lá uma dos 10 mandamentos que muitos seguem, né? Não desejar a mulher do próximo, né? Então, mulheres, vocês então podem desejar o homem da próxima, tá certo? Não, né? Então assim, pessoal, vamos ser inteligentes, porque se houvesse um 11º mandamento, ele com certeza seria proibido ser burro, né? Não sejamos burros, não sejamos espíritos dominados por mentes infelizes, né? Que nos levam a acreditar num Deus que nunca existiu e jamais existiria se fosse assim, não é? Então vamos parar de engolir sapos, vamos estudar. E quanto mais estivermos dentro do trabalho espiritual, mais proteção temos, menos cairemos nessas situações aí de enganar, né, uns aos outros aí, se privilegiar do coração bom daquele outro que está ali trabalhando, né, na religião que estiver, porque como eu disse, ninguém ganhará pela religião que tem mais o comportamento. Então, pessoas boas, de comportamento bom,
né, pessoas que acreditam naquilo que estão fazendo, estão esparramadas aí por todas as religiões criadas nessa humanidade, que se eu não estou doida, são mais de 8.000 religiões. Agora vamos pensar num Deus, oxe, esse Deus teria que ser assim, pelo amor, hein? O Deus polvo, né? Porque pô, ele tem que se adequar a cada religião criada pelos homens, olha isso! Então são deuses diferentes, né? Imagina só, gente. Lembra do 11º mandamento? É proibido ser burro, né? Voltaire de novo adora essa frase. Voltaire falava: eu acredito no Deus que criou os homens, não nos homens que criaram Deus. Então, pessoal, vamos acordar. O planeta está num período de transição terrível, já está na Bíblia judaico-cristã, no Apocalipse. Apocalipse só quer dizer revelação, não quer dizer fim de mundo, o mundo não vai acabar, né? O que está acontecendo nessa transição é 2/3 do planeta, né, já irem para outros planos, para outros planetas, nessa esteira magnética que já está acontecendo, né, desde o dilúvio de água, né, e agora se intensificando, porque não é hora mais de nós que temos já um nível, né, uma hierarquia, né, bilhões de anos, a estarmos nos prestando a sermos como somos, colocando a matéria em primeiro lugar, distorcendo o divino, né? Mercadejando o divino, mercadejando Cristo, colocando palavras na boca de Jesus que nunca disse, e aí por aí vai, pessoal. Então, fujam das religiões, mas cada vez mais corram para o divino. O divino não está nas religiões, o divino está no comportamento de cada um de nós e dentro de nós, porque a nossa referência é o divino, tá bom? Então, com relação a Milene, foi um desencarne muito rápido, sabe? Ela realmente não sentiu nada, tá bom? Isso é consolo para a família dela, para os amigos, ela está muito bem, mas ainda preocupada com a filha, então eu vou ler aqui essa mensagem que ela passou. Me perdoe se eu tiver que parar para entender a letra aqui melhor, viu, pessoal? Mas é uma mensagem muito bonita, tá? Filha, a mamãe não morreu. Estou em um local lindo, cheio de amor e esperança em dias melhores. Continuarei a estar contigo em seus momentos de grande felicidade e nos seus grandes desafios de vida. Eu estou muito bem, meu anjo. Sempre seremos mãe e filha, no infinito e na eternidade. Papai do céu nos ama perfeitamente e tudo ocorreu conforme meu programa dessa vida. Nenhum dia mais, nenhum dia menos na carne. Sua querida, para sempre, mamãe. Que lindo, né? Que ela teve essa oportunidade de passar aí essa mensagem à sua filha, que é uma criança e que deve estar sentindo de forma bastante forte a ausência da mãe e tudo, né? Com 5 anos, perder a mãe é um desafio de encarnação, pessoal. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Todos que estão em volta, né, de situações como essa, é aquilo que a gente chama de karma coletivo, né? Karma só quer dizer registro, pessoal, não é porque karma que é negativo, tá? Mas é um karma, é um registro. Então, esses espíritos próximos vão ter que passar por esse desafio. Sempre com confiança perfeita em Deus, que em Deus não há erro. Tudo é como tem que ser, tá bom? Então, vamos prosseguir nossas vidas. É fácil? Não é. Eu mesma perdi num período de 1 ano e meio meu pai, minha mãe e meu irmão, né? De eu lá pro lado já não ter mais praticamente os meus parentes, né? Muito importantes para mim. Vamos dizer, pai, mãe, irmão, né? Parentes diretos. E eu vou dizer, não foi fácil para mim também, né? Mas hoje eu posso dizer
que se eu tivesse a cabeça, né, que eu tenho hoje, né, tudo, eu teria lidado melhor com essas perdas. Não me fez bem, me ocasionou doença material. Então é isso que eu quero passar para vocês. Eu gostaria, que sempre gostei de aprender com os erros dos outros, e eu falo sobre as minhas questões, porque eu sei que elas podem ajudar vocês também. Antes de vocês sofrerem, vocês já podem aprender com as minhas situações tristes, né? Com as minhas situações infelizes, com os meus erros, né? Para que vocês façam diferente. Então esse é o grande objetivo também desse trabalho, né? A gente se olhar muito profundamente, se autoavaliar e poder compartilhar com as pessoas, né? Como conseguimos mudar, de que forma conseguimos mudar e como estamos caminhando. É dia após dia, lembra que eu disse? É acordar de manhã já agradecendo pelo dia e colocar a cabeça no travesseiro para dormir agradecendo da mesma forma, né? Sempre agradecendo e sempre pedindo cada vez mais oportunidade de trabalho a mim e a todos os espíritos trabalhadores que estão podendo me acompanhar, né? Que todos possamos receber aí forças, poderes e oportunidades de trabalho. É isso que sempre estamos pedindo, tá bom? Vamos ao próximo caso aqui. É um prematuro que está na UTI com problemas respiratórios. O nome da criança é Davi. Esse caso é número 36, tá? Essa criança, ela na carne, né? Teve muita ajuda espiritual com luzes curadoras, né? Realizaram uma espécie de desobstrução em algum local que o oxigênio não estava fluindo muito bem nesse corpo, né? Então o mundo espiritual fez essa desobstrução, foi feito ontem, tá? Então é muito possível que já tenha tido uma melhora essa criança nesse sentido, tá bom? Da oxigenação, né? Da respiração, nesse sentido, porque a ajuda foi muito grande, tá? Vai ser dia a dia a recuperação, né? Os pais terão que ter uma paciência. É um período, né, que pai, mãe, tutores, sejam quem for, familiares, estão voltados com todo o amor, né, de seu interior, todo o amor do seu coração, pedindo que a criança melhore, né, esse amor profundo, né, principalmente de mãe, vamos dizer assim, não que pai não sinta esse amor profundo, não, mas as mulheres já têm essa tarefa um pouco mais sublimizada, né, como sabemos. Então, é um amor infinito que transborda, né, e a mensagem para esse caso é exatamente essa, né, que nós entendamos esse tipo de amor que temos pelos nossos filhos, por pai, por mãe e tudo, por irmão, mas que a gente não se limite, não é, a disponibilizar esse amor apenas aos nossos parentes, mas que esse amor seja um amor fraternal, universal. É para isso que vamos depois dessa transição, pessoal. Essa transição dessa última fase do Apocalipse, né, nesse dilúvio de fogo, mais dilúvio de pestes, de doenças, né, e tudo vai ter aquele fechamento, né? O fechamento será realmente um grande caos para a nossa humanidade, mas é um período de transição que outras humanidades já passaram, né? Que também já houve expulsão de cabritos para o nosso planeta quando estava ainda na fase inicial, na fase pré-histórica. Então isso vai se repetindo, nós estamos nesse momento aqui na Terra, né? Então prestem atenção, orar e vigiar o tempo inteiro. Não está fácil, é um mundo de expiação, o planeta está denso, com as pessoas perdendo a cabeça, cometendo falhas assim monstruosas muitas vezes. Então, orar e vigiar, pessoal, né, nessa transição. Então, vai demorar, depois da eclosão, né, dessa fase final do Apocalipse, nós vamos ter mais ou menos a necessidade de uns 500 anos para sairmos do caos, desse caos, né, da matéria, né. Então, quem ficar vai herdar um planeta que já está num outro nível no caminho a Deus, né? Os habitantes desse planeta aqui. Então é isso que é muito importante a gente entender, tá? Que é o amor fraternal
lá daqui a tantos anos aí para frente, esse amor será esse grande amor nós teremos por todos os nossos irmãos, independente de serem parentes ou não. Então é para isso que nós estamos caminhando. Vamos começar agora. Quem pode começar agora, né? Porque não importa a forma como vamos desencarnar, se de acidente, se de uma peste, isso não importa. Importa é como vamos chegar ao outro lado, tá bom? E esse espírito, já teve essa mensagem aqui, né, desse amor para todos, e esse espírito também veio pedir, chegou na idade de 15 anos, chegou naquele plano nosso onde estamos, naquele foco de luz e de trabalho, ele veio, ele ficou ao meu lado, na idade de parecendo uns 15 anos, né, e quis mandar uma mensagem aí para a família, para os familiares, né? Para que tenham muita paciência durante esse período. Eu vou ler aqui, tá? Minha letra é daquele jeito que todo mundo já... Vocês não sabem, né? Mas olha isso. Olha agora o que eu tenho que ler, ó. Então vamos lá. Tentar não falar errado aqui, pessoal. Bom, eu estou aqui com a graça de Deus ao lado de todos, e não sou um bebê, mas um espírito destinado a cumprir meus divinos objetivos de vida e para lhe chamar a atenção para o amor fraternal, amor a todos. Cuide de mim, sempre me direcionando a Deus como meus tutores. Depende de vocês esse cumprimento para levarmos à frente as verdades divinas, seja em qualquer plano que eu esteja, pois é o meu sagrado objetivo. E uma coisa que chamou bastante atenção, somos tutores dos dois lados, viu, pessoal? Tá? Mais uma verdade aí para vocês, tá? Somos tutores dos dois lados. Esse espírito assinou como Antoninho, né? Lembra da questão da interpretação? Da tradução? Não vou fazer nada em relação a isso, mas vou destacar que, já que essa informação existiu, ele assinou como Antoninho, esse espírito, tá bom? Mas nessa vida, se eu não me engano, é Davi. Certo? Então tá aí, pessoal. Muita paciência, confiança perfeita em Deus, porque o melhor sempre será feito ao espírito, né? Esse espírito nosso perene, eterno, infinito, né? O nosso verdadeiro eu não morre, ou transita aqui na carne ou fora da carne, mas não morre, tá bom? Esse foi o recado. Agora vamos para o caso aqui 37, que foi pedido ontem, né? Até eu não sabia ontem porque tinha até anotado o horário, né? Não sei dizer, mas anotei. O Alex veio por meio de um grupo de orações, né, que eu participo, que toda hora as pessoas pedem para os seus irmãos, é uma corrente muito, muito forte, né, de pessoas que realmente estão ali para orar pelos outros e tudo, então chegam alguns nomes, né. Quando chegou, o nome desse nosso irmão é Alex Lima Silvestre, ele desencarnou ontem, me chegou acho que antes de ontem esse nome, mas o trabalho foi feito ontem, tá bom? Esse trabalho que é permitido a Deus, né, que possamos fazer o melhor dentro da autorização divina e que seja feito o melhor para o espírito. Então eu vou relatar para vocês o que eu vi sem interpretar. É simples assim, né? Não vamos interpretar nada. É dizer exatamente o que viu, o que ouviu, o que sentiu. Ponto final, tá bom? Que eu pude ver, que me foi mostrado, né? Pela graça de Deus, que um dos duplos do Dr. Bezerra de Menezes, que tem milhões de duplos aí, esses espíritos são superiores, já estão num outro nível, um comandante de legião médica, né, dos dois planos da vida. Então é realmente um espírito trabalhador naquele nível, que podemos ser também, pessoal. Podemos ser também, né? Vamos nos desenvolver para isso, para nossa evolução. Certo?
E aí existem as hierarquias no plano espiritual, não é bagunça. Ali se respeita a hierarquia, né? Se respeita cada espírito trabalhador, né? Somos comprometidos até com o momento que somos chamados. Então não tem bagunça, é tudo perfeito, é tudo perene, tá bom? Então eu pude ver um dos duplos do Dr. Bezerra de Menezes, foi no local onde esse nosso irmão estava ali internado, em tratamento, e foi um encontro só entre o Dr. Bezerra de Menezes e ele. E ele foi afagando a região da cabeça desse nosso irmão, né, com todo o amor do mundo, e sempre dessa mão saindo aquela iluminação toda do espírito, do gabarito que é o Dr. Bezerra de Menezes, né? E esse irmão eu via abrindo os olhos, olhando para ele, sorrindo, aí logo na sequência fechou os olhos, né, com uma grande tranquilidade e tudo. Isso foi o que eu vi, não posso interpretar nada em relação a isso. E isso aconteceu, olha só, esse caso especificamente, eu marquei o horário. E quando eu estava fazendo o trabalho, eu não sabia que ele havia desencarnado, né, ou iria desencarnar próximo desse horário das 14h49, tá bom? Mas o que fica, pessoal, né? Bom, o estado de saúde já tinha visto desde que eu obtive, né, a primeira vez o nome. Foi dito que era realmente um acidente grave e foi confirmado que realmente o estado dele era realmente muito, muito, muito delicado, né? Mas ele recebeu todas as ajudas que ele pôde merecer. Veja, de novo eu destaco que nem todos nós que desencarnamos somos recolhidos, pessoal, em detrimento do que vivemos nessa vida presente, que é a mais importante de todas da nossa existência, porque é o agora, é onde temos a oportunidade de melhorarmos, de trabalharmos, nos dedicarmos ao máximo às leis divinas, às mediunidades, ao trabalho espiritual, né, aos 10 mandamentos, que é totalmente comportamento. Jesus veio para nos mostrar como agir, né, naqueles 10 mandamentos que Deus nos entregou por Moisés, né, outro vulto bíblico importantíssimo para essa humanidade. Então, o que fica, pessoal, é que a ajuda sempre vai conforme a justiça divina, porque eu sei que quando o nome chega para mim, né, para esses trabalhadores espirituais, já houve a permissão divina. Então a única coisa que nós pedimos ajuda a Deus é que possamos fazer conforme a justiça divina permita, né? Que possamos entender exatamente o movimento, podemos atuar da melhor forma que possamos, naquilo que é permitido. Então foi pedido assim aos familiares, tá? Muita paciência, muita calma nessa hora, apesar da perda material, né? A confiança perfeita em Deus. Esse desfecho foi o melhor possível para o espírito. Se tivesse continuado, ou se pudesse continuar, ficaria possivelmente vegetando, pelo que eu senti desse trabalho, né? Então é sempre o melhor para o espírito. E foi recolhido, né? Não sentiu também esse desencarne, nem sabe ainda que desencarnou, está no hospital, está repousando, está se recuperando, né? Já viu o Dr. Bezerra de Menezes, mas para ele é um médico da carne, porque ele não está com essa consciência do desencarne ainda, mas foi recolhido, o que é muito precioso para essa hora do mundo, muito precioso. Depois que se recuperar, já vai trabalhar, né? Tem lá já o seu local destinado de trabalho, que é outro privilégio, outra bênção divina. Nós podemos ter o merecimento do trabalho espiritual, pessoal. Então fica aqui esse caso do Alex Lima Silvestre, tá certo? O melhor foi feito, sempre o melhor ao espírito, não para nós que pedimos a recuperação, entendeu? Porque às vezes o ficar seria um ficar muito, muito, muito infeliz para o espírito e para os à volta. E não era esse o registro que tinha, não era esse o karma, né, a acontecer. Era realmente a data dele de ser transferido para o outro lado, que é o lado espiritual, né, e o aprendizado todo que fica aqui para aqueles que ficaram, né? Que lição vamos tomar disso?
A lição de que nós não sabemos quando saímos de casa se vamos voltar, pessoal. Então, nunca se esqueçam, né, do eu te amo, do obrigado, da gratidão, do amor incondicional a tudo e a todos, né, da melhor forma que possamos, dentro da nossa relatividade, do entendimento do perdão, né, e de pedir perdão, de perdoar e pedir perdão, de tudo isso. São lições que a gente tem, tá bom? É isso sobre esse caso. Vamos agora ao caso de duas irmãs, Laura e Laís, são irmãs praticamente adolescentes, nessa fase aí da criança para adolescência e tudo. E a mãe relata que elas estão bastante difíceis no trato do dia a dia, né? Bom, são dois espíritos já de tamanho nível, tá? São espíritos velhos, são espíritos que apresentam uma hiperatividade muito grande. Por quê? Porque a casa ela se apresenta de novo, uma casa fria, uma casa sem o compromisso espiritual, é uma oraçãozinha aqui, outra ali, dentro de casa, às vezes sentada no sofá, né, com aquela comodidade toda. Não existe o movimento do trabalho espiritual, né, se deslocar para um local de oração com os outros e para os outros, para merecer de Deus suas graças cada vez mais, a proteção. Então assim, falta o trabalho espiritual dos tutores, né? E as crianças, elas acabam replicando um pouco também de como são os tutores, a personalidade dos tutores, o comportamento dos tutores. Então, quando se é dito, né, que essas crianças são aí hiperativas, né, que elas não têm calma e tal, isso tudo, eu pergunto se os pais têm calma no dia a dia, na educação. Como é isso? Como é essa relação? Né? Então vamos começar a enxergar quem somos para os nossos filhos, né? O que passamos a eles. Porque dependendo do que passamos a eles, eles vão realmente internalizar. Certo? Então vamos tomar muito cuidado com isso, que a posição de tutor é uma posição divina, né? E que é de muita responsabilidade por um filho no mundo. Certo? Muita responsabilidade quando vem um filho para nós, né? Porque tudo também é escrito nas estrelas, né? Não tem falha em Deus, tudo é como tem que ser, tá? Mas eu vi um espírito de uma senhora, como se fosse uma avó, conversando muito com essas meninas. Muito com essas meninas, né? É alguém que acho que foi um parente, algo assim, um antepassado, mas que trabalha na legião da mensageria divina, né? Que pôde conversar com muita ternura com essas duas meninas, pôde passar alguns ensinamentos, mas com toda amorosidade, com toda alegria, e com certeza esse trabalho foi feito ontem, com certeza esses dois espíritos aí vão estar um pouco mais calmos, tá? Mas o que vai acalmar bastante é já colocar essas meninas também para orar para os outros, no meio dos outros, numa sessão espírita bem cristã. Procurem, pessoal. Porque essas duas meninas aqui, que são assim na carne, elas são espíritos muito grandes, são dotadas de uma mediunidade já em outro nível. Então essa parte da hiperatividade é um grande incômodo que esses espíritos sentem por ainda não estarem no caminho das verdades divinas, no caminho do trabalho espiritual. Elas já podem estar envolvidas nisso, até para que elas cresçam adultos melhores, para si e para os outros. Então, pai e mãe, faça o trabalho de vocês, né? Não deixem de praticar, né, a oração todos os dias na sua casa, na casa de vocês. Não deixe de frequentar pelo menos uma vez por semana uma oração em conjunto. Leve suas filhas. Ah, não tem essa, adolescente não quer ir. Leve, vamos falar daqui pra frente, né? Coloque no coração delas, na mente delas, o desejo do trabalho espiritual. Porque a vida sem o trabalho espiritual, ela não acontece. Estamos aqui para melhorarmos de todas as formas, tá bom? Deixa eu ver o que mais.
Tinham ali uma série de espíritos também que estavam fomentando, tá? Essas situações aí no cotidiano, de irritabilidades, de posturas indevidas com vocês que são os tutores, né? Esses espíritos foram retirados, tá bom? Vi lá os soldados do Nero, né? A cavalaria, tudo, retirando, viu? Retirando com força também esses espíritos que estavam aí na residência. Não só por elas, viu? Por vocês também. Porque andam por todos os lados e a gente vai, querendo ou não, recolhendo espíritos. De acordo com a nossa aura, né? De acordo com nosso estágio. E aí pega os relativos, né? Os espíritos que se aproximam são similares, né? Estão aí nessa aura que estamos. Então por isso que é importante sempre o pensamento puro, o coração leve, né? Orai e vigiai, essa ligação de todo dia e todo momento com Deus nessa conversa, tá bom? E a prática, o comportamento. Sem isso, nada mesmo, pessoal. Eu já tinha dito, né? O ambiente energético aí é bastante frio na casa, né? Porque não tem esse compromisso com o divino. O divino que tá dentro de vocês, tá? Esse divino aí, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Eu agradeço, por hoje foi muito, né? Foi bem, essas mensagens foram muito importantes para mim, né? Em primeiro lugar, aos trabalhadores também e podendo retransmiti-las, né? Esse é um dos nossos papéis também nesse trabalho. Então, eu agradeço muito a todos que assistiram até aqui, que estão inscritos no canal, quem ainda não está, tenta se inscrever, coloque lá o sininho para que quando eu soltar vídeo vocês possam já estar atualizados em relação a isso. Se achar que tem fundamento para vocês, dê um likezinho aí. Eu já disse, meu objetivo não é que esse canal exploda, gente. Eu nem teria como atender a tanta gente. Então, eu sempre pedi a Deus que viessem para mim os nomes que Ele já permitiu. Então, eu sei que está vindo assim, do jeito que tem que vir. Mas o bom desse canal ser retransmitido é para que outras pessoas tenham essas informações também, né? Porque isso também ajuda. Informação é poder. Informação divina. Então, imagina o que a gente não pode fazer com isso para o nosso espírito, para a nossa evolução, tá? Sempre com Deus estamos e com Deus eternamente ficaremos. Um bom dia a todos aí. Hoje é dia 19 de dezembro.